Muito bom. Vamos iniciar aqui com a apresentação. Esse é um manual animado, por assim dizer, né? A gente preferiu fazer um vídeo demonstrando como faz a configuração do nosso discador, até para facilitar, né, a visualização, a operação, tudo certinho. Então, esse equipamento é um discador com voz, integrado a um GBB100, tá? Watchdog 100, enfim, que hoje pertence à Vertiv, mas originalmente ele é um Geist. E ele vai fazer a conexão com o equipamento pela rede Ethernet através do SNMP. Eu estou considerando que o equipamento já está instalado, está operando na rede, né? No meu caso aqui ele está com IP 192.168.1.123 e ele está aí já operacional, fazendo a leitura, já está totalmente pré-configurado. Normalmente a gente envia os equipamentos já com essa carinha, já em português, já tudo organizado, mas também se for default não teria nenhum problema, a gente tem que fazer essa pré-configuração. O sistema já está habilitado o SNMP e a comunidade. Mas o objetivo não é falar nesse momento do BB100, é falar do discador. Então, já está na minha rede também o discador. Ele vai com o IP inicial 192.168.0.15. Quando a gente acessa ele já mostra para a gente as informações, né? Informação do status do dispositivo que está conectado, um debug do SMS, a gente vai falar daqui a pouquinho, e também o sinal da antena. O sinal da antena é ideal que esteja sempre acima de 20, né? Se estiver abaixo disso, a gente pode ter problema de comunicação. Mas o primeiro passo, sempre que for usar esse equipamento, é colocar ele na sua própria rede. Já tendo colocado o BB100, em seguida colocar o próprio discador. Então, para isso, a gente acessa nesse IP inicial dele, vem aqui na barra, seleciona configuração de rede, define as novas configurações do equipamento em que ele vai operar e clica em salvar IP fixo. Se for operar com IP automático, clica em salvar DHCP. Não esqueça que se for utilizar alguma informação que tem que resolver nomes, configura os DNS. Se não precisar, não tem problema nenhum, pode deixar como está mesmo, não vai interferir em nada. E sempre que definiu, clique em salvar DNS para ele aplicar. Ele aplica automaticamente todas as configurações, mas por uma questão de hábito de segurança, recomendo sempre que clique em reiniciar dispositivo para que ele assuma as novas condições. Ele tem um botão de desligar dispositivo. Esse botão é importante quando você vai fazer a instalação do chip lá no equipamento. Então é sempre importante você trocar o chip com o equipamento desligado. Então clique em desligar dispositivo, depois tire a alimentação geral lá do equipamento e instala o chip. Tendo instalado o chip, configurado o IP, religa o equipamento e começa a operação. Não podemos esquecer que sempre que eu clicar em desligar o dispositivo, eu só consigo religá-lo localmente. Isso acontece tirando a alimentação e colocando novamente. Então agora, considerando que o equipamento já está na rede, já está tudo funcionando, já acessei a interface dele, no navegador coloquei o IP, ele vai aparecer aqui. Lembrando também que essa configuração, essa visualização, ela está acontecendo nesse navegador especificamente, mas dependendo do navegador, ela pode aparecer diferente. Em termos de posição, também depende da resolução do monitor, tamanho do monitor, enfim. Mas a operação é a mesma, só a visualização que pode mudar. Então, continuando a operação, vou voltar aqui nesse menu lateral. Vamos olhar de novo agora o monitoramento. Ele continua mostrando o sinal da antena. Esse debug, que é na verdade um histórico da comunicação do modem lá, que faz o envio de SMS.
E o status do dispositivo está indicando que já está conectado lá no TCW. Vou fazer alguns testes para demonstrar como que isso funciona, como que isso opera. Então, seguindo aqui, vamos entrar aqui em log SMS. No log SMS, a gente vai verificar o ID, que é o número sequencial das mensagens, que vai ser sempre sendo acrescentada, sempre aumentando aqui. A mensagem que foi enviada, no caso, a última mensagem enviada foi essa. O status da mensagem, se ela foi entregue ou não. Quando a mensagem ainda não foi entregue, esse flag estará em no. Assim que a mensagem for entregue, ele entra em OK. O valor da grandeza, nesse caso, como um alarme de umidade, ele gravou aqui a umidade, né, no momento do alarme. Se fosse um alarme de temperatura, ele grava a temperatura no momento do alarme. E aqui eu tenho o momento que o alarme ocorreu. Então isso aqui é importante para eu ter um histórico, para eu saber tudo o que aconteceu, enfim, com o equipamento. E interessante desse número também, aqui desse ID, que ele é enviado no SMS, no alarme. Então, quando a gente recebe lá a notificação, a gente consegue ver esse número. Então, dá para ter uma ideia se, por exemplo, eu deixei de receber uma notificação. Então, se eu recebi a 413 e a próxima que chegou foi a 415, eu sei que tem uma perdida. Então, eu tenho que acessar para ver o que foi que se perdeu no meio das notificações aí. Então, saindo do log, a gente vai entrar realmente no item mais completo, que é a configuração de SMS. Também é para ser bem intuitivo, né? Que são os números dos telefones das pessoas que vão receber as notificações. Esse aqui está o primeiro número, está o meu. Padrão vai tudo zero, você tem que colocar algum número para ele poder funcionar. Se por acaso alguém não quiser receber chamada de áudio, somente o SMS, você desabilita aqui a chamada telefônica para aquele usuário. Né? Poderia desabilitar aqui, por exemplo, a chamada para mim, eu receberia somente SMS, mas vou manter sempre recebendo tudo, que é mais viável. Aqui são os textos das mensagens que eu posso alterar de acordo com a minha necessidade, se eu quiser identificar melhor cada item. Sempre lembrando que é SMS, então nós temos limites do tamanho, da quantidade de caracteres, e também não posso utilizar caractere especial, nem acento, nem cedilha e nada que seja especial, porque o sistema de SMS não vai aceitar e vai dar um erro lá, o SMS não vai ser enviado. Tá? Então, mantenha o mais simples possível, mas que indique o que aconteceu. Eu tenho um texto para indicar que o alarme entrou, iniciou uma condição de alarme, e tem um texto para demonstrar que eu não tenho mais nenhuma condição de alarme, que está normalizado. Então a temperatura passou do limite, manda essa mensagem. Desceu, voltou ao normal, manda essa mensagem. Para ele poder coletar a informação, nesse caso especificamente da linha da Vertiv Gift, ele não entrega dentro da OIDIR, o SNMP, a informação se o item está em alarme ou não. Então, para eu saber criar a condição de alarme, especificamente para esse modelo de solução, eu preciso definir aqui qual é o limite de temperatura e qual é o limite de umidade. Então, o limite de temperatura está em 28 graus, limite de umidade de 90%. Se eu olhar a condição aqui, 28 graus aqui está 24, está bem abaixo, não está em alarme. E a umidade, igualmente, também não está em alarme. Tá? Aqui a gente vai configurar de acordo com a nossa realidade. Se eu quero que alarme com 27 graus, o limite superior 85%. Muita gente pergunta qual é o padrão. O padrão vai muito de cada cliente, né? Eu diria que 26 graus de temperatura superior seria o ideal aí para ser alarmado em caso de data center, porque existe um grande problema nessa questão. Se eu coloco um valor de informação aí, meu ambiente está sempre 18, vou pôr para me avisar com 22, mas 22 ainda está ok para o sistema de
de sistema eletrônico, né? Sistema de TI. Então, você colocar isso, ele pode começar a gerar muitos alarmes, e aí chega uma hora que você vai ficar injuriado e vai desativar a notificação, ou então não vai mais dar a devida atenção. Então, o ideal é que quando ele te notifique, é que realmente a situação está crítica. Por isso que vamos colocar um valor dentro daquele que o equipamento resiste e que dê tempo de você chegar e tomar alguma ação para evitar um problema. Então, recomendação 26, a umidade 85%. Na verdade, a umidade, se todos os equipamentos estiverem ligados, ela não interfere tanto, tá? A umidade ela interfere quando você tem equipamento desligado, que aí você atinge o ponto de orvalho e começa a condensar dentro do equipamento, gera oxidação e tudo mais. Então, ela vai ser crítica nesse momento. Então, por isso tem que tomar algum cuidado aí quando for definir esse limite aí também. Mesma coisa, a umidade varia muito rapidamente. Se colocar uma condição de 70%, 60%, a cada ciclo de refrigeração do ar-condicionado, provavelmente você vai ter um pico de umidade e vai disparar. Se você não quiser receber notificação de umidade, você põe aqui 100% ou 101%, enfim. Ele não vai alcançar o valor, não vai alarmar mais. Tá? Então, basicamente é isso. E aqui a gente define o IP do sensor, né? Eu acessei lá a página, que é a página do sensor, e apresentou lá o IP, né? 92.168.1.1.2.3, que eu configurei anteriormente no meu GBB100. Então aqui você vai colocar esse IP, e aqui você vai colocar a comunidade, né? Que foi definida lá no SNP V2. Se algum item desse aqui estiver errado, o sistema vai avisar, indicando que está incoerente. Então, vou fazer um teste aqui, vou verificar a configuração. Está aqui o meu número, vou clicar em enviar teste. Se nós acompanharmos lá no log, no debug, a gente vai começar a ver que está mudando os textos. Notificação 416 mensagem SMS de teste enviado com sucesso valor, teste data 24 de julho de 2020 16 horas 27 minutos e 11 segundos. A rotina de segundos. notificação, eu já recebi o SMS e agora ele vai entrar em rotina de chamada telefônica. Ele vai me ligar porque eu cliquei lá em teste, então ele vai mostrar para mim que está funcionando. Vou atender a chamada. De operação do discador. E ele vai falar para mim o que foi que ele está fazendo. E nesse caso ele está me avisando que o discador está operando corretamente. Vou desligar, ele detecta lá como no carrier, indicando que a ligação foi desligada, e ele segue a rotina notificando os outros itens. Tá? Seriam as outras pessoas aqui vão receber essa notificação. É interessante aqui no log, a gente vai ver que agora está aqui o texto, o ID e que não foi entregue, isso porque ele está na rotina de verificar os outros usuários, se eles vão receber notificação, e aí quando ele concluir tudo, ele vai mudar o flag aqui para OK. Já notificou, tá todo mundo recebeu aí o teste com sucesso. Além do teste, é claro que a gente pode visualizar aqui outras características do sistema. Eu vou, por exemplo, simular uma perda de comunicação. Alguém foi lá, tirou o cabo de rede, desligou o switch, deu algum problema lá no sistema, ele perdeu. Nesse caso aqui eu vou simular que eu coloquei um IP inexistente. Então ele está buscando alguma coisa, vai perder a comunicação. Se nós olharmos aqui, o sistema ele vai dar, em algum tempo, ele vai perceber que perdeu. Tá? Notificação 417 mensagem, dispositivo SNMP desconectado valor, 24.8 data, 24 de julho de 2020 16 horas 29 minutos e 11 segundos. Que está sem conexão. Então, mesmo sendo um sistema conectado via rede, eu continuo tendo uma característica out of band, ou seja, se falhar a conexão, se falhar a comunicação, o sistema vai avisar.
Então eu consigo estar ciente da ocorrência. Se eu olhar aqui no log, a gente vai ver que ele está agora executando essa condição. Dispositivo SNP desconectado. Está aqui que não foi entregue ainda, ele está fazendo a rotina e vai colocar o sistema para me informar aqui o que está acontecendo. Ele entrou aqui em modo de envio de SMS, confirmou o meu número, escreveu o texto, confirmou o envio. Isso aqui, CMGS, indica que foi enviado. Então, já recebi aqui o SMS. Ele vai ligar agora para mim e me passar essa informação que está desconectado. Então, eu estou sem monitoramento por e-mail, aliás, por SMS. O dispositivo está ouvindo aqui não está respondendo. que não está respondendo, ou seja, alguma coisa está errada, estava certo e agora errou, deu algum problema. Vou voltar lá na configuração, vou corrigir o endereço. Agora ele vai continuar tentando fazer requisição lá, coletar os dados. Lá já conseguiu coletar. Vai me trazer informação de novo, a temperatura e a umidade atual, via SNNP, e o sistema de SMS. Notificação 418 mensagem, dispositivo conectado com sucesso valor, 24.8 data, 24 de julho de 2020, 16 horas 31 minutos e 11 segundos. Se a gente olhar aqui no log, a gente vai ver que ele já está nessa ação aqui, né? Já terminou de mandar essa informação e vai mandar essa outra informação aqui agora. Então, dispositivo conectado com sucesso, o sistema já concluiu essa etapa. Voltando aqui na configuração, vou criar agora uma outra situação que seria um alarme de temperatura. Então, se eu olhar a temperatura atual, está em 24.5. Está me ligando aqui para informar que entrou com sucesso. Dispositivo monitorado voltou ao normal. E vou criar um alarme de temperatura agora. Então, vou colocar uma temperatura de 20 graus. Vamos pôr 21 graus, só para a gente ter uma comparação. Então, falei que o limite superior é 21 graus. A temperatura atual é 25 praticamente. Ele vai, nesse momento, verificar, fazer a comparação e provavelmente já recebeu aqui, ó, temperatura alta no data center, que é o texto que eu defini lá. Notificação 419 mensagem, temperatura alta no data center valor 24.9 data, 24 de julho de 2020, 16 horas 32 minutos e 41 segundos. Como a temperatura está em 24.7, tem que ficar claro uma situação. A condição está em 21 graus. Então, ele sairia da condição de alarme se cair 3 graus. Então, somente abaixo de 19 que ele iria dizer para mim que está tudo normal, que voltou ao normal. Nesse caso aqui, eu vou colocar um valor pelo menos 3 graus maior do que a temperatura que está agora. Vou colocar bem mais, vou colocar logo 30, que é para garantir que não tem mais a condição de alarme. Ele continua fazendo as rotinas, continua notificando. Coloquei em 30, se eu olhar aqui no log agora, 420 mensagem, temperatura normalizada no data center valor, 24.8 data, 24 de julho de 2020, 16 horas 33 minutos e 41 segundos. O mesmo vai acontecer para a umidade, né? Eu tenho testado, e o mesmo acontece para os contatos secos. Então, se detectado lá líquido, né, molhou o sensor, essa rotina vai acontecer e ele vai notificar por presença de líquido. Se houver uma falha na rede, essas informações é específica para esse equipamento. Ele tem 4 entradas digitais, você pode ligar o sensor que você achar melhor, né? Nesse caso aqui, o cliente optou por presença de líquido e por falha de energia. Poderia aqui ser uma central de alarme de incêndio para colocar aqui um sensor de porta, né? Mas talvez o sensor de porta não precise de ligar.
mas qualquer outro item de segurança lá a gente poderia acrescentar aqui. Na parte de notificações, a gente vai perceber que o discador ele tem umas funções extras, né? O próprio equipamento ele já faz, né? O próprio BB100 ele já faz notificação por e-mail, tudo certinho. Mas o discador tem esse plus aqui. Então aqui eu estou usando uma conta no Gmail, né? Também muito fácil de entender. Servidor, usuário, senha, porta e remetente. Aqui eu coloco o destinatário, clico em teste e-mail, tudo ok, aparece ok. Se alguma coisa estiver errada, vai aparecer aqui erro, indicando que tem algum problema na configuração. De novo, isso aqui só vai funcionar se tiver internet, né? Se for um servidor interno, não funciona com todos, porque ele faz uma verificação de DNS reverso e tudo mais, por segurança. Então, se for um servidor interno, muito provavelmente ele vai dar erro e não vai enviar. Mas aí você pode usar lá o próprio BB100 para fazer isso. Ele tem uma função aqui no Telegram que seria notificação por Telegram. Novamente, só funciona se estiver conectado na internet. Você vai pegar o Chat ID. Como é que eu descubro o Chat ID? Nós temos um boot. Num outro vídeo, na descrição, eu posso estar colocando o nome do boot. Você vai acessar esse boot e vai mandar uma mensagem para ele, Chat ID. Ele vai te responder com o Chat ID seu. Você copia e cola aqui. Se quiser que ele mande mensagem num grupo, você pode criar um grupo. Nesse grupo você adiciona os usuários, adiciona o boot lá dentro. Aí dentro do grupo você solicita o Chat ID, ele vai te dar a informação e você cola aqui. Colou, teste Telegram, tudo ok, vai aparecer sucesso e a partir de então todas as notificações saem por Telegram. Esse Telegram Voice Boot ele está aqui, mas ainda não está habilitado, talvez numa futura versão, mas ele vai permitir que seja feita uma chamada de voz através do próprio Telegram. Então, além de receber a chamada por GSM, também recebe a chamada por Telegram. É importante, às vezes, que a gente está num lugar que não tem sinal de GSM, mas tem sinal Wi-Fi, né? Então o Telegram vai estar funcionando e o seu telefone não. Então nesse caso vai receber a chamada através do próprio Telegram. Mas isso é uma versão futura, já está em teste, mas ainda não está em operação. Mas receber o texto, né, via texto Telegram, já está tudo operacional. Tem aqui um último item, que é ajuste de relógio. Como ele registra lá os dados de operação, né? Para ter coerência, saber que hora realmente aconteceu, o relógio interno do sistema tem que estar ajustado. Para eu saber se está ajustado, primeiro eu clico aqui em verificar a hora do sistema, comparo com a hora atual, está ok, não preciso fazer nada. Se não tiver ok, eu vou alterar a hora e clicar em ajustar o relógio. Feito isso, o sistema atualiza e passa a operar com o ajuste que foi feito. Tá? Mas isso é raridade, só se o equipamento ficar muito tempo desligado e que vai perder a configuração. Então, basicamente é isso. Uma coisa importante também, que talvez não tenha citado, é essa função clear. O que é a função clear? Ela não vai apagar esses dados, não vai zerar a ID. O que ela vai fazer é que quando tiver uma sequência de alarmes que você já observou, tá tudo ok, e ele está em rotina de notificação ainda, você pode inibir a rotina, fazendo com que ele pare de fazer as notificações, clicando em Clear. Nesse momento ele vai dizer que todos os alarmes estão ok e vai parar a rotina de notificação. Mas o dado fica aqui devidamente registrado quando eu fizer essa operação aqui. Tá? Então basicamente é isso. Espero que tenha ficado bastante claro como que opera o sistema, como é que tem todos os dados. Qualquer dúvida tem os contatos, né? É só acessar o nosso site, pode chamar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Skype, enfim. Contato hoje é algo bastante amplo. A gente espera que a informação possa fluir de uma forma bem clara.
tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que vai servir como um treinamento e um tira-dúvidas para quando for operar. Esse sistema ele é específico para esse equipamento, né, em conexão com o GBB100. Outros sistemas vão ser muito parecidos com esse, talvez tenha uma ou outra alteração na conexão, talvez não precise definir aqui os limites, se define o limite somente lá no equipamento, não precisa definir isso daqui. Então essa é o diferencial, tá? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição e pode deixar comentários, qualquer coisa que a gente vai respondendo e, se necessário, faz outros vídeos. Vou fazer um vídeo em pouco tempo mostrando como a gente coleta o Chat ID e talvez, se necessário, também como configura o próprio módulo, né? No caso aqui GBB100.